2 Coríntios capítulo 11, tá? Versículo 27. Vocês que estão online, sejam mais uma vez muito bem-vindos. A gente sabe que o YouTube tem uma audiência muito rotativa, então se você chegou agora, ou você que vai assistir em 2042, assim, nesse túnel do tempo, espero que Jesus... não sei nem o que eu vou falar, né? Porque se você está assistindo e Jesus voltou, eu não sei nem o que te desejar. Mas sei lá, o céu é dele, ele coloca lá quem ele quer. Vai que... Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 27. Paulo está dizendo à igreja de Corinto: Corinto, eu trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio. Suportei nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com Ipiranga, com Colorado, com Santos, com online, com... Sabe por quê? Porque quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Isso aqui é uma aula de empatia, né, gente? Aula de empatia aqui. Agora, se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram minha fraqueza. Como pode, gente? Paulo é o tipo do homem que, se tivesse Facebook ou Instagram, ele colocaria a foto do pior dia dele. Que a gente coloca do nosso melhor dia, do nosso melhor momento, do nosso melhor ângulo, principalmente a mulherada. Esse é o meu melhor ângulo, Paulo é o contrário. Sabe por quê? Porque quando as pessoas veem a minha pior versão, elas olham para mim e dizem, só está de pé por conta da graça. Que a graça dele nos basta hoje. Venha nos bastar a cada dia. Até a volta gloriosa dele. Oremos. Pai de amor e bondade, obrigado. Eu te amo tanto, que até me perco nesse amor. E como está sendo bom ter gente aqui comigo nesse auditório, mas também muito obrigado por aqueles que estão online. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo de aprendizado. Que essa pedagogia venha de Ti e a gente saia daqui pessoas melhores. Em Cristo Jesus, eu oro e te agradeço. Quem concorda comigo, diga amém. Escreva aí, amém. E aqueles que estão de pé, por favor, se assentem. Descansar. Gente, eu gosto muito de futebol, muito. Não assisto o quanto gostaria de assistir, pela questão da falta de tempo, mas eu acho que isso eu herdei um pouco do meu pai. Eu gosto muito de futebol. Meu pai jogava bem, eu sou um zero à esquerda, mas meu pai jogava muito bem, mesmo sendo pastor, dá para acreditar? Meu pai era o camisa 5, assim, sabe aquele cara que queria ser... tipo de Jalminha, assim, ele sonhava, assim, mas também não era esse nível todo também. E por acompanhar futebol, não somente eu, né, mas o Davi está indo pelo mesmo caminho. E a gente segue no Instagram, eu sigo, né, porque ele não tem Instagram, mas ele fica acompanhando do meu, uma rede social aí, enfim, né, um canal, e fizeram uma crítica ao Cristiano Ronaldo, ao famoso robozão.
Para quem gosta de futebol sabe o que eu estou falando. E a crítica foi a seguinte, na semana passada ele bateu alguns recordes jogando pela seleção de Portugal. E ele jogou e jogou muito. Só que ontem ele jogou pelo time dele, né? Não pela seleção, mas pelo time que paga o salário dele, que é o Manchester. E ele estava jogando e o time dele perdeu de 4-2. E aí eu vi uma crítica de um jornalista. O que mais me deu tristeza, porque foi de um jornalista, né? Porque a gente espera tudo do torcedor, mas a gente espera um pouco de sobriedade de quem é jornalista, né? Pelo menos. E a crítica do jornalista foi a seguinte: o que adianta jogar tanto e fazer tanto gol com Portugal, se cansar jogando por Portugal e agora chegar no clube e não jogar nada e perder de 4-2? Eu fiquei pensando, tem gente que é chata, né? Eu queria que não jogasse, porque se joga ruim em Portugal, é porque não joga nada na seleção. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que tem gente que faz crítica só pelo prazer de fazer a crítica, porque fundamento não tem nada. E aí eu coloquei no Instagram, falei assim, crítica desnecessária. Não é que um crente aqui da igreja me achou? Tipo assim, pastor, você por aqui? É o Rafa que está aqui? Não, se o Rafa estiver aí, ele me achou. Aí eu falei, meu Deus, que tempo doido é esse? Ok, quando eu penso que é o nosso tempo o problema, na verdade isso já acontece há muitos anos, né? Tem gente que é chata. Tem gente que não tem o que falar e fala. Tem gente que não tem o que escrever e escreve. Estou falando isso porque é exatamente o contexto desse texto bíblico. Vocês vão entender, né? O Paulo tinha escrito uma carta para a igreja de Corinto. E a primeira carta que ele escreve é uma carta para uma igreja que é nova na fé. Nova na fé. Tinha acabado de ser fundada. E o Paulo tem um carinho, né? Ele fundou e foi embora fundar outras igrejas. Então ele manda uma carta meio para dar uma calibrada na igreja teologicamente, acertar algumas arestas, ainda que distante, mas ele tinha esse pastoreio à distância, né? O tempo passa e aí ele precisa escrever uma outra carta. Só que fazendo uma análise teológica, não é uma carta parecida com a primeira, no sentido da sua essência. É uma carta que não está ensinando a igreja a ser madura, porque, como eu disse, no primeiro momento era uma igreja que estava ainda em consolidação, em crescimento. A segunda carta é para uma igreja que já estava há alguns anos, teoricamente funcionando, mas que ela está perdendo a sua identidade. E todos nós, em algum momento da vida, perdemos a nossa identidade, seja fazendo alguma coisa ou deixando de fazer. Aquele que nunca teve uma crise de identidade, que atira a primeira pedra. E essa igreja aqui, composta por gente como eu e você, é uma igreja que está sofrendo essa crise de identidade, né? E Paulo está preocupado porque ele está longe, não tem a facilidade que a gente tem hoje de um Zoom, WhatsApp. Porque se o Ferreira faz alguma besteira hoje, eu ligo para ele agora, né? O que você está fazendo aí em São Bernardo de diferente? Se alguém faz alguma coisa errada em Santos e assim por diante. Mas imaginem vocês, né? O Paulo escrevendo uma carta, detalhe, não sabendo nem se ia chegar. Imaginem a logística para o envio de uma carta, atravessar rios, oceanos, só para que um papel chegasse. Então, o Paulo está escrevendo, mas graças a Deus essa carta chega. Falam as boas línguas que Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto, mas só chegaram 2. Né? Outros falam que são 3 cartas. Mas vamos ficar com 2, que já está muito bom para o nosso tamanho, né? E agora ele fica sabendo que os membros de Corinto
Não se esqueçam, ele não está mais na igreja, ele está longe. Os membros de Corinto, eles agora querem um modelo de igreja que Paulo não queria. Esses membros, eles querem um tipo de pregação que Paulo não queria e não tinha ensinado. E pior, a igreja de Corinto estava querendo viver um outro tipo de teologia. Um outro tipo de teologia. Por quê? Porque na ausência física de Paulo, chegaram alguns apóstolos que se diziam de Deus. E esses caras, eles eram muito mal intencionados. Porque eles meio que chegaram não valorizando o trabalho de Paulo. Eles chegaram criticando. Dizendo, quantos milagres Paulo fez aqui? O Paulo não fazia muito milagre não, ele mais pregava. Nós fazemos. Então, esses apóstolos medíocres começaram a perturbar uma igreja que estava bem. Tanto é verdade que olhem só o que o Paulo vem dizer. Coríntios, esses tais homens que estão entre vocês são falsos apóstolos. Coríntios 11, de 13 a 15. Esses tais homens que estão entre vocês são falsos apóstolos. Olhem só. Obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas nações merecem. Ou seja, alguns da igreja ficaram tão alienados e tão encantados com os milagres e sinais desses novos apóstolos, que agora eles começaram a desprezar o apóstolo Paulo, sem base nenhuma. Começaram a desprezar o modelo de igreja do cara que fundou a igreja. Começaram a desprezar o estilo de igreja de Paulo. É a mesma coisa eu chegar aqui para vocês e falar, o que o pastor Paulo Silas fez, esqueçam tudo, não valeu de nada. Porque quem manda agora aqui sou eu sou homem de Deus. Que coisa ridícula seria essa postura. Exatamente isso que a gente encontra. Agora, pior do que criticar a gestão, pior do que criticar o modelo, é que eles estão querendo mudar a teologia da igreja. Eles querem conectar o Evangelho de Jesus Cristo simplesmente a sinais. Porque esses apóstolos, eles faziam muitos sinais. A gente não sabe se esses sinais eram sinais vindos de Deus ou mágicas. Porque isso era muito comum, fazer mágicas. A gente não sabe. Mas para o apóstolo Paulo pegar tão pesado, é porque alguém deu um feedback para ele, possivelmente a família de Coré. Esses caras estão enganando. E pior, como esses falsos apóstolos se ligaram que o povo gosta de pão e circo, ou gostava de pão e circo, eles começaram a fazer milagres em troca de dinheiro. Graças a Deus, né, gente, que a gente não tem mais esse tipo de problema no nosso mundo, né? Homens e mulheres que falam em nome de Deus e tiram dinheiro do povo, graças a Deus. Ai, muito obrigado por esse livramento, Deus. Os caras perceberam que dava para colocar dinheiro no bolso, enganando a igreja que o Paulo tinha fundado. É por esse motivo e outros mais que Paulo teve todas as razões do mundo para ficar indignado como nunca antes. E aqui eu vou parafrasear um pouco Paulo para ficar a linguagem um pouco mais fácil. Eu estou tentando fazer aqui um resumo de toda a carta para vocês, senão seria um sermão muito longo. Paulo mais ou menos está dizendo o seguinte, vocês conferem, por favor, confiram essa semana para ver se eu estou falando a verdade aqui.
O que Paulo está querendo dizer no texto dessa segunda carta é o seguinte: Coríntios, já que vocês estão tão obcecados por esses apóstolos, eu quero falar para vocês quem são eles e quem sou eu. Eu vou testemunhar o que eu tenho passado pelo amor ao Evangelho, enquanto esses caras ficam tomando o dinheiro de vocês. Vamos comparar? Eu vou falar para vocês então, Coríntios. Depois que eu fui visitar vocês, olhem só o trabalhão que eu tive. Fui encarcerado várias vezes. Fui açoitado mais e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, viajando de uma parte a outra. Por amor a vocês, eu enfrentei perigos nos rios, perigos e assaltantes, me fiz de morto, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Muitas vezes fiquei sem dormir, e aí entra o versículo que nós lemos. Passei fome, passei sede, suportei frio, suportei nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão, que é a minha preocupação pelas igrejas que fundei e por vocês. Os seus cabeças de uva, não comparem as mágicas que esses apóstolos fazem com as mágicas que eu fiz, porque eu não fiz nenhuma. Não comparem os milagres que eles fazem com os milagres que eu fiz, porque não foi a minha preocupação fazer milagres aí com vocês. A minha preocupação foi ensinar o Evangelho. Agora, se vocês compararem as marcas de Cristo que eu tenho com as marcas de Cristo que eles têm, vocês vão perceber quem merece o respeito de vocês. Eles fizeram coisas de outro planeta, eles estão fazendo pão e circo, eles estão fazendo milagres, eles estão falando um monte de coisa que vocês estão ficando felizes porque eles não confrontam vocês, eles não estão falando coisas que tiram vocês da zona de conforto. É lógico que é isso que vocês querem, mas eles não têm vida cristã. Eles não têm testemunho, eles não têm histórico digno algum. Sabe por que eu sou diferente deles? Porque eles se orgulham dos milagres que eles estão fazendo, eles se orgulham dos prodígios que eles estão fazendo, e enquanto vocês ficam bobos com eles, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão tirando dinheiro de vocês, e aí vocês estão infantilmente caindo na graça deles. Mas sabe qual é a minha diferença? A minha diferença é que se eu devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês vejam Deus na minha vida por conta das coisas sobrenaturais que fiz ou que deixei de fazer. Não quero que vocês encontrem Deus na minha vida nos meus momentos de alegria. Não, eu quero que vocês vejam Deus em mim, na minha fraqueza, porque quanto mais fraco eu estou e vocês me veem de pé, mais vocês olham para mim e dizem: se ele está de pé, não é por conta que ele é bom, mas é porque a graça. Ei, eu tenho espinho na carne e já pedi para Deus tirar e ele não tirou, mas vou ficar com eles aqui. Pouco importa os meus espinhos, importa que a graça dele, essa graça me basta. Eu sou esse cara, eles não. Quantos têm espinhos na carne aí? Levanta a mão, levanta o pé, levanta a sobrancelha, ei, fica com a mão erguida, vai. Deixa eu falar uma coisa para vocês: os espinhos na carne são mentores nossos, para a gente nunca se esquecer que nós dependemos exclusivamente de Deus.
Sabe, o Paulo tinha todas as razões do mundo para desistir dessa igreja, todas as razões do mundo para desistir do seu chamado, todas as razões do mundo para desistir daquilo que Deus tinha falado para ele ser, assim como acontece com a gente. Todos nós aqui temos dores, todos nós aqui temos crises, todos nós aqui temos vontade de desistir, todos nós aqui já quisemos em algum momento chutar o pau da barraca, chutar o que a gente chama de balde, com um balde todo cheio de água, ou vazio, quanto mais estrago melhor. Quantos aqui já não passaram por isso, que atira a primeira pedra? Eu como pastor tenho vontade de fazer isso com vocês, vocês como membros têm vontade de fazer isso comigo, você tem vontade de fazer isso com o patrão, você tem vontade de fazer isso com o funcionário. Isso não é um mérito nosso, isso aconteceu com Adão, isso aconteceu com Noé, isso aconteceu com Abraão, com Sara, com Isaac, com Rebeca, com Jacó, com Raquel, com todo mundo da Bíblia. Inclusive aconteceu com Jesus, a ponto dele dizer na cruz: por favor, eu não estou aguentando, Pai, afasta de mim esse cálice. Todos nós aqui temos razões suficientes para a gente desistir, mas quando compreendemos quem nos chamou, porque o mesmo Jesus que disse: passa de mim, foi o mesmo Jesus que disse: ok, não, que seja feita a tua vontade. E aí ele termina dizendo: está consumado, está feito, porque Jesus entendeu que a causa que ele estava morrendo era muito maior do que os custos que ele estava sofrendo. Ei, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quantas vezes você pediu para Deus tirar esse espinho na sua carne, mas fique tranquilo, porque quanto mais você se sente um nada, mais a graça dele vai te aperfeiçoando. Sabe, são 18 anos de Adai. 18 anos de Adai. E eu preciso falar aqui com vocês, eu já falei isso, mas como a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja que constantemente está crescendo, é um tipo de narrativa que a gente tem que sempre relembrar. Ei, se tem uma coisa que nós estamos nos esforçando aqui, nesses últimos 18 anos, como pastoral, como voluntários, como líderes, é em manter a nossa identidade. A embalagem não tem grilo, a gente muda. Se precisa pintar essa parede de verde amanhã, a gente pinta. Se quiser tirar todas essas luzes, não tem problema, porque a gente não está pegado à embalagem, a gente está pegado à identidade, à essência. E se tem uma coisa que a gente está aqui apegado, né, nesses 18 anos, é nessa essência cristã, não simplesmente uma essência assembleiana. Sabe por quê? Porque eu quero ir para o céu, não quero ir para a Assembleia de Deus. Eu não quero ir para o Brasil para Cristo, não quero ir para a Quadrangular, eu quero ir para o céu. Imagine, a gente fica aqui: para onde você vai? Vou para a Assembleia de Deus lá em cima. Deus o livre. Não, eu vou para a igreja de Corinto, Deus o livre. Não, eu vou para a igreja metodista, Deus me livre. E eu preciso fazer aqui uma confissão, que nesses 18 anos, eu não vi tantos milagres assim acontecerem. Aqui nesse lugar, não vi tantos, eu não me lembro de alguém que estava cego aqui fisicamente, estou vendo. Eu não me lembro aqui de um mudo que chegou mudo literalmente e saiu falando, dando glória a Deus. Eu não me lembro, eu tenho que ser sincero com vocês. Na verdade, o que eu me lembro é que muitos pais e mães estão chorando aqui por conta dos seus filhos que saíram da igreja. Eu me lembro de ter feito muitos velórios, eu me lembro de ter feito e faço ainda muitas visitas hospitalares. Eu me lembro de ter visto muitas traições nessa igreja. Eu me lembro de ter visto meu pai lá na Greenfield almoçando cachorro quente, de pé, porque não tinha dinheiro para pagar um almoço. Eu me lembro do dia que nós estávamos contando moeda para pagar o aluguel. Nós chegamos na imobiliária, depositamos as moedas, a mulher da imobiliária chegou: não, vocês estão brincando, né? Vocês não vão pagar aluguel com moedas. Eu me lembro disso. Eu me lembro do dia que alguns pastores que se diziam amigos do meu pai aqui, entraram numa sala, olharam na minha cara e disseram: nós queremos dividir essa igreja. Eu me lembro disso. Porque quem bate, esquece, mas quem apanha, não.
de ter feito alguns velórios aqui, dentre eles do pastor Daniel, dentre eles do pastor Paulo Silas, fundador dessa igreja. Eu me lembro disso. Aí você fala assim: Rodrigo, mas tá bom, mas e as coisas boas? Você não vai colocar no Instagram a coisa boa? Você não vai colocar na biografia? Deixa na nossa memória. Sabe por quê? Porque se eu devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Levantem as mãos, por favor. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. É isso que eu tenho visto em 18 anos. Porque quando eu penso que eu estou fraco, aí que a gente... Sabe aí a mitologia da ave fênix? Conhece a mitologia da ave fênix ou não também? Vocês não conhecem, não? Conhece ou não conhece a mitologia da ave fênix? Não está na Bíblia não, gente, só estou perguntando a mitologia. Conhece ou não conhece? Eles imitaram Paulo. Eles estão reproduzindo o que Paulo já estava dizendo. Quando eu penso que eu estou morto, é aí que eu estou vivo. Quando eu penso que eu estou falido, é aí que a minha empresa vai para cima. Quando eu penso que eu sou um pecador, sem vergonha, é aí que eu entendo que esses espinhos são a oportunidade para eu compreender que é a graça que me basta. Esses dias um irmão veio falar comigo com muito carinho. Ele disse o seguinte: pastor, eu não vou trabalhar no voluntariado da igreja não. Eu falei: por quê? Porque eu sou muito pecador. Aí eu falei: pronto, está aí, é o que a gente precisa. A gente está precisando de pecador, que é consciente do pecado. Nós não estamos pedindo pessoas perfeitas, a gente só está pedindo pessoas que querem ser aperfeiçoadas. Eu não sei, sabe, o que está te fazendo querer parar. Jesus teve todas as razões. Talvez você é pastor, estudante, engenheiro, dentista. Em Cristo nós temos uma capacidade de se reinventar. Porque dentro de nós habita o Espírito da ressurreição. O Paulo disse isso: o Espírito que habita em nós é o Espírito da ressurreição. Sabe o que significa? Que quando bate morto, fica vivo. Isso é muito doido. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para nós. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu tenho um versículo para caramba para falar aqui para vocês. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu continuo olhando para o alvo, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sei ter fome, eu sei comer, eu sei ter blusa, eu sei não ter, mas todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ei, igreja, quem está aqui comigo? Se nós temos algumas razões para desistir, e eu colocaria isso como um pronome, ou seja lá, algo indefinido, nós temos a razão para não desistir: Jesus Cristo. Aquele que não desistiu do seu chamado redentor, aquele que não desistiu quando seus ensinamentos foram criticados, aquele que não desistiu quando seus seguidores o desertaram, aquele que não desistiu quando ele foi ridicularizado, deixaram ele nu. A Bíblia vem dizer que deixaram ele nu na cruz, pegaram a roupa dele. Não tem coisa mais vergonhosa para um homem ou para a mulher, é ficar nu na frente de alguém. E ele não desistiu, porque ele estava entendendo, ele estava vendo a gente. Ele te ama, ele me ama, ele nos ama. Ele não desistiu quando os pregos foram cravados no pé. Falam que foi no tornozelo, porque senão não aguentaria. O que muda? Não foi no pé, foi no tornozelo, o que muda? Foi na canela, o que muda? Foi por mim, foi por vocês. Sabe, ele não desistiu, e ainda ele disse: está feito, está consumado, está quitado. O que o Adão e a Eva fizeram lá atrás: eu vim aqui, quitei a dívida. Deus te trouxe aqui para falar para você ficar livre desse jugo.
Porque a religião está ensinando que você tem que fazer para ter. O Evangelho diz, eu te dou, só recebe. Eu já passei por muitas tentações aqui como pastor. Muitas tentações. E já vi muitas tentações também acontecerem e vindo para mim, para amigos meus, nesse Brasilzão assim. E eu falo isso não é para escandalizar vocês, mas é para vocês compreenderem o quanto que é difícil manter uma igreja saudável teologicamente. Olha o esforço que Paulo está tendo para provar que ele é bom e os caras não valem um real. Não é fácil, gente, não é fácil a gente cantar músicas cristocêntricas, não é fácil. Não é fácil a gente pregar. Esse texto aqui pregando, fala para mim que tipo de audiência eu teria isso na televisão, falando de cruz, falando que a gente vai sofrer, que fala para mim. Fala para mim. Eu não sou o último dos moicanos, não sou o último dos profetas, não. Tem muitos 300 que não se dobraram ainda, e glória. E deixa eu dizer uma coisa, a maioria, tá? É só você rodar por esse país, você vai ver que a maioria não se rendeu. E graças a Deus por isso. Eu já fui em igreja, onde um congresso, quem aqui é de igreja sabe o que eu estou falando. Tem um congresso muito famoso, que os cantores, eles ficam tipo assim, enquanto o pastor está pregando, imagine muita gente, eu estou falando de quase 30 mil pessoas no congresso, e aí do lado ficam os cantores, certo? Aí fica, todos os cantores, cantoras, são cantores itinerantes, que vão para lá, porque eles sabem, que se eles cantarem e a música vingar, eles vão vender CD até a volta de Jesus. E aí a música decola. Tem isso nas igrejas, tá? Ou pelo menos nessa. E aí era assim, só que tinha uma mágica. Existia uma lenda, que é a mais pura realidade, que o pastor dizia o seguinte, ó, fiquem aí, eu vou orar, e Deus vai me revelar quem é o cantor que vai cantar hoje. Só que não falaram para o público, e eu estou falando, que para você ter a oportunidade de cantar naquele púlpito, você deixava um carro. Deixava uma chave assim, eu estou falando de carro importado, não estou falando carro igual o meu e o seu, que ninguém quer. Carro importado. Deixavam, e aí esse pastor que recebia o carro, que era o dono da igreja, Deus está tocando no meu coração, eu vou chamar aqui a... Ela cantava, e aquilo que ela vendia depois do culto, já pagava o carro. Graças a Deus isso nunca aconteceu aqui. Esses dias chegaram um pastor Ferreira em São Bernardo, pastor assim, até famosinho, chegou lá, sentou, viu o culto, assistiu o culto. Ele chegou no final para o Ferreira e falou assim, Ferreira, é o seguinte, você me conhece? Eu sou pastor tal, que legal, bacana. Me dá 5 domingos aqui para eu pregar na tua igreja, que eu vou levantar essa oferta aqui. Você nunca vai ter mais problema de dinheiro. E naquele dia o Ferreira tinha pedido dinheiro para pagar a conta. O cara viu a oportunidade. Gente, vocês não têm noção. Sabe por quê? Na verdade vocês têm noção, porque vocês enfrentam isso nos dias também aí na empresa. Pessoas querendo comprar vocês. Pessoas que querem que vocês vendam. Ei, perca dinheiro, mas não perca a tua moral. Perca dinheiro, mas não perca o teu caráter. Pegue cesta básica na igreja, mas não coma na mão da impiedade. Que tipo de pregação é essa que dá ibope? Não dá ibope. Mas se formos fiéis a Deus, eu acredito que chegaremos no céu e vamos falar, Jesus Cristo, muito obrigado por cumprir o teu ministério e por não ter desistido do caminho da cruz. Obrigado porque quando o Senhor resistiu, o Senhor comprou o meu perdão, transformou a minha vida, protegeu a minha família, sustentou a minha igreja, mudou o meu mundo e selou o meu destino eterno. Ei, vai valer a pena. Essa igreja aqui é a igreja que representa muito bem o cara criticando porque o Cristiano Ronaldo falhou um jogo. Ei,
Então quer dizer que vocês vão me amar até o momento que eu continuar rendendo aqui? E o dia que eu parar de render? Cadê o amor? Quer dizer que eu vou amar vocês só o dia que vocês falam que vocês podem trabalhar, e o dia que vocês falarem que não querem mais trabalhar, acabou o amor? Essa é a igreja de Corinto. Uma igreja que não... A igreja que via pão e circo e já... Ei, que não seja essa igreja. Que não sejamos uma nação pão e circo. Que não sejamos uma igreja pão e circo. Que sejamos uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Uma igreja que não tem vergonha de colocar no Instagram, hoje o dia não foi bom. Sabe por quê? Porque o povo quer lacrar. Qual é a outra palavra que usam? Quando a pessoa quer queimar o outro na internet. Cancelar. Ai, que linda a palavra. Cancelamento? Ah, é hoje. Hoje? Ah, por que o cancelamento? A igreja querendo cancelar o legado de um homem digno. Semanas atrás coloquei uma frase no meu Instagram, o Instagram é meu, sim ou não? Coloco o que eu quero, sim ou não? A frase que eu quero, sim ou não? Do autor que eu quero, sim ou não? Estamos acordados? Ok. Coloquei uma frase que eu quis no meu Instagram, no meu login, foi tudo meu. E aí de propósito fiquei dando tudo curtida. Só para o cara ficar doido mesmo. Caramba, mas eu estou criticando ele. Contar um segredo, vocês não precisam ouvir. Contar um segredo para vocês. Se você não tratar o louco como louco, você fica louco. Agora, vocês. Eu coloquei uma frase que inclusive tinha base bíblica, mas o autor não era bíblico. Então o cara pegou o autor e não pegou a frase. A igreja de Corinto. Pega o milagre, mas não pega quem ora. Vê os frutos aparentes, mas não vê quem é a árvore. Aí, ontem ou antes de ontem, eu coloquei no meu Instagram. No meu Instagram. Eu coloquei uma frase assim: digno é o Senhor. Cadê os canceladores? Porque não é pão e circo, é Bíblia. Que igreja vocês querem fazer parte? Que pastor vocês querem para vocês? Porque eu sei as ovelhas que eu quero para mim. Ovelhas que não estejam aqui por conta da minha performance. Uma igreja que esteja aqui porque sabe a minha esposa, sabe que eu tenho 2 filhos, sabe da história que eu tenho. Eu não preciso ficar provando para vocês, porque vocês podem gostar da minha pregação hoje, mas domingo que vem talvez vocês não gostem. E está tudo certo. Nós não estamos aqui por conta dos nossos gostos, nós estamos aqui porque a gente quer fazer uma igreja teologicamente cristocêntrica, a gente quer fazer uma igreja séria, uma igreja que não vai dar tanto pão e circo, e tomara que não dê mesmo, mas uma igreja que está comprometida. E eu não vou ficar me defendendo, porque quem sou eu para me comparar com o apóstolo Paulo? Não, muito pelo contrário, estou infinitamente distante do legado desse homem, mas em nome de Jesus. Somos uma igreja sim fraca, somos uma igreja sim que tem as dificuldades, somos uma igreja, Sérgio, como a igreja da Filadélfia, uma igreja pobre, uma igreja que não tem muitas vezes como pagar as contas, uma igreja que tem as suas dificuldades de locomoção, porque tinha outra igreja no Apocalipse que era a igreja de Laodiceia, tinha dinheiro para tudo, tinha pagar todas as contas em dia. A igreja Laodiceia, mas Jesus disse: não, vocês podem até ter dinheiro, mas para mim vocês são pobres. Vocês podem até ter roupa, mas para mim vocês estão nus. Vocês são mornos para mim. Agora, Laodiceia, se era uma referência, para Deus não, porque ele olhou para Filadélfia
Se é uma igreja pobre financeiramente, uma igreja que não consegue pagar, ei, mas fostes fiel até o fim, dar-te-ei a coroa, Davi. Sabe por quê? Porque o evangelho não tem a ver com o que a gente tem no bolso, o evangelho tem a ver com aquilo que a gente tem na alma. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. É por isso que a gente existe, para falar que o céu existe. Acabou. Não comparem os milagres que eu faço com os que os outros fazem. Não comparem, senão vocês estão lascados. Sabe como que eu termino esse sermão? Nem na minha... Não está aqui, mas eu pedi para projetar aqui. Por favor, coloca para mim, antes de colocar, eu não sei se chegou aí. João, chegou para vocês? Chegou. Mas não coloca ainda aqui. Pode deixar só a perícope. Olhem só. Eu dar testemunho de você é uma coisa, né? Jesus dar testemunho de você é uma outra coisa. Imaginem. Olha só, Jesus nesse texto vai dar testemunho de João Batista. Vamos ver? Vai lá. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava. Embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito do Messias, desse homem aqui é o Messias, era... A igreja de João Batista não ia ter ninguém, mas ia ter a verdade. Tendo a verdade não falta ninguém. Que falte tudo no teu lar, que não falte a verdade. Talvez você não é o crente do reteté, conhece? Talvez você não é o crente fervoroso, talvez você não é o crente que ora e os milagres acontecem, mas se você é o crente que tem verdade, Deus dará testemunho de você naquele dia. Feche seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Deus, eu não sei se quem está me assistindo no YouTube vai ficar até o final, mas quem está aqui, não dá para sair, mas Deus, nós precisamos de Ti. É bem verdade que eu não vi nenhum cego fisicamente falando ver, mas eu vi muitos cegos espiritualmente sendo curados, eu vi. Quantos chegaram cegos aqui e estão vendo? Quantos chegaram paralíticos espirituais e estão andando depois de alguns anos? Quanto que o Senhor tem usado o Start, o CDV, cursos, cultos, college, para curar pessoas? Isso não significa, Pai, que nós não queremos ver os Teus sinais, isso não significa que nós não queremos ver, não. O Senhor sabe. Mas, Senhor, se é para escolher, ficamos com a verdade. Que tudo que sai desse púlpito, seja sendo pregado ou cantado, nas nossas redes sociais, na minha e da igreja, que seja a verdade. A verdade. A verdade que liberta. Obrigado porque de Gênesis a Apocalipse é a informação necessária para nos libertar. Deus, Teus filhos e filhas aqui, como Paulo, como eu, ele tinha e nós temos os nossos espinhos na carne. Mas, Pai, que possamos olhar os nossos espinhos não como nossos inimigos, mas como nossos mentores para a compreensão de que é a Tua graça que nos basta. Porque nós não precisamos acertar sempre,
Porque isso é a religião que diz. O Evangelho diz que o Senhor acertou. E se o Senhor acertou, a gente quer acertar por gratidão, não por obrigação. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós podemos cantar, nós podemos adorar, nós podemos dizer em alto e bom som, a tua graça nos basta. Se você pode, se coloque de pé. E vamos lá, igreja, uma salva de palmas àquele que tem nos sustentado. Com as mãos erguidas, igreja. A graça dele tem nos bastado. Você não sabe nem como você está vivo ainda. Foi a graça dele. Você não sabe como você conseguiu pagar as contas. É a graça dele. Sabe por quê? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Obrigado pelos espinhos, Pai. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ele não desistiu. Olha o que ele veio fazer. Deixou o céu para buscar. Que teimosia divina, não? Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aquela igreja na Aure Verde é uma igreja meio moderninha, mas lá eles cantam a verdade. O pastor lá é meio atrapalhado, ele não prega muito bem, mas ele lê a Bíblia. A igreja lá não tem muito reteté, mas quando eu entro eu sinto uma coisa diferente. Eu acho que eles pregam a verdade, eu acho que eles cantam a verdade. Eu acho. Ei, deixa achar, porque é isso que nós somos mesmo. A morte venceste, Essa é a música que a gente o vai véu cantar. tu rompeste, Essa é a melodia que a gente tumba vai vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás.
poder, sim, no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. pra quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Feche os seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça, coloca a mão no teu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, eu sei que tenho os meus espinhos na carne, mas são nas minhas fraquezas que o Senhor me fortalece. É na compreensão que é o Senhor que me sustenta. É na compreensão que a tua graça que basta, que eu vou vivendo de graça em graça. Pai, eu entrego a minha vida exclusivamente ao Senhor. Perdoe os meus pecados. Com a minha boca confesso, com o meu coração acredito que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e que logo, logo vai voltar. Ainda de olhos fechados, do jeito que vocês estão, eu quero saber se tem alguém aqui que deseja viver o maior milagre que pode viver na vida, que é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o grande milagre da vida. Se você deseja aceitar ou voltar para Jesus, você que fez essa oração, se afastou ou não teve a oportunidade ainda de aceitar, eu vou contar até 3. Você já fez a confissão, mas eu quero te conhecer nesse momento. Eu vou contar até 3 e no 3, levanta o teu braço mais alto que você puder, a tua mão. Será que nós temos aqui pessoas? Vamos lá, 1, 2 e 3. Tem alguém aqui que está aceitando a Jesus ou voltando para Ele? Levanta o teu braço mais alto que você puder. Temos alguém aqui? Se temos alguém aí no chat, escreva: eu estou aceitando, estou voltando. Jesus quer salvar você. Jesus te ama. Jesus te ama. Se você precisa voltar ou aceitá-lo, levanta o teu braço mais alto que você puder. Ninguém está te vendo, apenas eu e Deus. E eu vou ficar muito feliz de saber se você está aceitando ou voltando para Jesus. Jesus te ama. Jesus te ama. Ali nós temos: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós temos alguém no chat, escreva: estou aceitando ou voltando. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele as nossas palmas. Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Aleluia. Ontem eu briguei com a Tati. Tem coisa pior que brigar com a mulher. Meu Deus. Mas não foi uma briga assim, né? Mas foi. Ela perguntou uma coisa e eu respondi grosseiramente. Nenhum homem aqui respondeu grosseiramente para a esposa alguma vez. Por isso que vocês estão com essa cara de fariseu. Ela perguntou um negócio. Ela abusou também na pergunta, mas enfim. Fazer o quê? Deus não tocou no coração dela, tocou no meu? Fazer o quê? E aí ela falou, eu respondi. Aí eu falei, tô nervoso, eu vou correr. E fui correr. Aí no meio da corrida, o Espírito Santo falou: que patético que você é. Falou: Espírito Santo, por que você está tocando o meu primeiro? Toca no dela primeiro. E o bom de ter música gravada é que você pode mandar um link. Aí eu peguei a música Vou Te Amar, que eu gravei para ela, e mandei o link.
Entendeu? Aí ela mandou emoji que chama? Não, como chama? Não é emoji. Memes. Uma figurinha. Que eu não vou falar qual foi. Mas aquela que figurinha, sabe que... Ixi, alguém vai me tocar. Olha que bênção. Uma menina de 6 anos aceitou a Jesus no online. Deus te abençoe, filha. Glória a Deus. O espinho para nós não pode ser o sinônimo de derrota. O espinho para nós é uma oportunidade para a gente vencer a cada dia. Talvez você está enfrentando algumas coisas e você fala, caramba, é a oportunidade para você crescer no teu caráter, crescer no teu comprometimento com as coisas de Deus. Que Deus nos dê uma boa semana. Aí ela me perdoou. Mulher, você que tomou uma patada hoje da tua esposa, aproveita. Dá um cutucão e fala assim, pede perdão agora, infeliz. Que vocês tenham uma boa semana. Que vocês possam permanecer na graça dEle. E vamos vencendo. Se Ele não desistiu, nós não iremos. Temos muitas razões para desistir, mas temos a razão para permanecer. Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que a graça dEle, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam com todos